Aí, cara, que ano insuportável. A gente tá no dia 20 de janeiro, hein? 20 de janeiro. E por falar nisso, por ser 20 de janeiro, eu quero lembrar para todo mundo que hoje é uma grande efeméride. Faz exatamente 30 anos que alienígenas aterrizaram em Varginha ou coisa parecida. Hoje é o aniversário de 30 anos do incidente em Varginha. E aí o que aconteceu? Aconteceu que hoje, no National Press Club em Washington, ocorreu uma coletiva internacional do documentarista James Fox sobre, então, o caso Varginha. E nessa coletiva foi ouvido o neurocirurgião brasileiro Ítalo Venturelli. Foi ouvido na coletiva, repito, em Washington. E agora, Pedro Zambarda, eu peço que o senhor fique bem sentado para não cair da cadeira, porque nós, junto com a comunidade, vamos ouvir o que disse o neurocirurgião brasileiro hoje no National Press Club em Washington, no evento que reuniu todos os interessados do caso Varginha lá nos Estados Unidos. Olha o que falou o médico. Prestem bem atenção, mas prestem bem atenção. Vamos fechar esse 198 de superchat, gente. Vamos falar de Varginha. Tá? Vamos lá, ó. Vamos ouvir com atenção. Guardei um grande segredo por 29 anos, dividindo este assunto com alguns colegas médicos, apesar de outros terem conhecimento do caso. Em 2023, revelei ao time do James Fox que tinha visto um vídeo onde havia uma criatura que não era humana. Depois de ter sofrido um ataque cardíaco quase fatal, em 2024, criei coragem para dividir mais detalhes da minha experiência, apesar das preocupações com o possível impacto na minha carreira. Naquela tarde de 1996, eu estava trabalhando no Hospital Regional de Varginha, quando um colega meu, chamado Marcos Vinícius, com uma câmera muito grande, me chamou numa sala de urgência para ver um paciente. Ao entrar na sala, me mostrou uma câmera em preto e branco que parecia uma criança deitada numa cama com uma hidrocefalia extrema. Perguntei: o que é isto? Ele apontou para uma cama onde estava deitado um ser. Eu me aproximei e, ao vê-lo, imediatamente percebi que não era humano. Olhei para ele primeiramente com a perspectiva médica. Estava respirando bem, sem dificuldade, parecia não estar com dor, consciente, não estava sangrando, parecia bem, com um semblante muito calmo e tranquilo. Parecia uma criança de uns 7 anos, um lençol coberto, até aqui, no corpo, né, até a cintura. Os olhos eram lilás, bem como o crânio. A pele era branca, os braços bem finos, 3 dedos com o polegar opositor, não havia mamilo e uma boca pequena. Ele olhou para mim, olhou para o céu de uma janela, olhou para mim novamente, e a impressão que eu tive nessa segunda troca de olhar foi que ele tinha completa consciência do que estava acontecendo ao seu redor e da nossa intenção de ajudá-lo. Senti que ele estava agradecido pelos cuidados, que queria ir embora. A sua serenidade e a presença imponente me levaram a acreditar que eu estava na presença de um nível de inteligência muito elevado. Parecia um anjo, com a compreensão e compaixão em seu olhar, ciente de que estávamos fazendo o melhor que podíamos por ele, apesar das nossas limitações. Estou aqui perante vossa presença, com nada a ganhar, tudo a perder. Não estou vendendo nada e não estou pedindo dinheiro. Ainda trabalho como neurocirurgião. Estou aqui porque, principalmente para as novas gerações, eles merecem saber que há muito mais além do que a nossa existência humana. Eu sou uma testemunha. Thanks. Só você vai trazer isso, cara. Hã? Só você vai trazer isso, meu amigo. Tá aí, tá aí o depoimento do neurocirurgião brasileiro Ítalo Venturelli, levado pelo documentarista estadunidense James Fox para
a coletiva internacional realizada no National Press Club em Washington, na data em que o caso Varginha completa 30 anos, este médico brasileiro, então, conta que recebeu, viu, foi chamado e viu. Ele conta que, primeiramente, ele disse que tinha visto um vídeo, mas que daí ele teve uma parada cardíaca, teve um problema muito sério, e então ele, depois desse problema sério, que ele quase morreu, ele disse, não vou morrer sem contar a verdade. Então ele decidiu dizer que ele não viu o vídeo porra nenhuma, ele estava no local, ele foi chamado ao local, e aí no local ele chegou a interagir com olhares com essa criatura. Então, a minha dúvida maior é se o senador Girão estava lá presente, porque ele está em Washington, né? E ele é ufólogo, né? Ele é defensor e difusor, né? Divulgador da ufologia, né? Então, é isso aí. Pedro Zambarda. Trazer uma curiosidade totalmente aleatória, tá? Tá no meu site de games, o incidente em Varginha gerou provavelmente um dos primeiros jogos brasileiros em 1998, era de ouro dos CDs. Olha aí, cara. Que eu cobri essa questão toda aí com a galera pioneira e tal. Era naquela época de jogo em revistinha, sabe, Viara? Aham. E tipo, eu quero, Pedro. Bom, eu tenho curiosidade de ver isso aí, né? Não jogar, mas ver o jogo, eu tenho curiosidade. Agora, não, mas eu quero responder algumas perguntas agora aqui. O pessoal tá mandando chat. Ô, gente, manda superchat já pra gente matar rapidinho, gente. Vamos lá. Manda aí. Eu vou responder algumas perguntas que estão fazendo sobre essa questão. A sociedade harmônica, que, nossa, doutor, vou passar longe do senhor. Imagina um neurocirurgião, né, cara? Vamos adiante. A Betânia Martins disse, como não tem imagem disso, gente? Betânia, eu não estou aqui para defender, nem para não defender, tá? Eu não estou aqui nem para ser o advogado do diabo, nem nada. Só vou falar aquilo que eu sei, porque eu estudei amplamente esse caso. Amplamente. Claro, esse é o jogo, tá? Feito com parcos recursos. Olha aí, cara. 96, cara. 96 o incidente, né? O jogo é de 98. Deixa rodando sem som enquanto eu vou conversando com o pessoal aqui. Então, o que acontece, Betânia? Existem diversos depoimentos de que existem imagens, tá? Só que até hoje tem as pessoas que dizem que viram as imagens, mas que ninguém viu. Só essas pessoas que dizem que viram essas imagens. Agora, claro, eu assim tô quase que sendo leviano, né? Passando uma ideia de má fé dessas pessoas. O caso é muito maior, existe uma série de questões, inclusive sigilo militar e tudo mais. O Rei Casca, meu querido Rei Casca, se parece criança porque não parecia humano. Não, ele quis dizer, Rei Casca, porque eu já vi outros depoimentos, ele quis dizer que aquela criatura parecia... Você testou na tela, tá? Enquanto tá ele disse que aquela criatura parecia ser, naquela raça, naquela espécie, alguém na fase da infância. Foi isso que ele quis dizer. Aqui o Galo, creio eu que ele está falando a verdade. Sabe, Galo, que a verdade nesse aspecto, eu não vou aqui dizer a verdade é relativa, não é isso. Dizendo que é a verdade, ela pode ser tanto a verdade factual, quanto a verdade da sensação que tu teve de acordo com o que tu estava sentindo, por exemplo. O que eu quero dizer é que uma pessoa, se ela tiver alterada, ela registra uma memória e ela tem a verdade da memória dela alterada. Eu não sei que ele estava alterado, eu estou aqui tentando abrir a polêmica. O Egas, nossa, o nível de um neurocirurgião brasileiro, um ser desse pode operar a sua cabeça. Egas, sabe qual é o problema da tua colocação? E primeiramente, obrigado aí pela contribuição, pela interação. Mas sabe qual é o problema? É que quando tu diz brasileiro, lugar do mundo onde mais tem este tipo de depoimento, esse tipo de crença, porque isso é quase que uma fé, é nos Estados Unidos. Tá?
Os Estados Unidos é o lugar do mundo com maior percentual de pessoas que acreditam e dizem terem visto anjos, no que dirá alienígenas. Então, só na tua mensagem eu mudaria isso aí, tá? Porque nos Estados Unidos tem muito mais do que aqui. Ricardo em prosa, esse cirurgião é sério, enquanto cirurgião é o que eu posso te dizer, né? Enquanto cirurgião é. A Célia diz, antigamente era conto de pescador. Vale a piada, né? O Rei Casca disse, mamilos são polêmicos, porque a criatura não tinha mamilos, né? A psicóloga Glaucia Ribeiro disse, parece que o senador brasileiro falou bobagens lá. Pois eu quero me informar depois como é que foi a passagem do Girão por lá.